Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para a aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre os números no cotidiano. No nosso dia a dia a gente encontra números em diferentes situações e muitas vezes nós temos que resolver problemas, tomar decisões observando esses números. Vamos ver algumas situações dessas? Aqui nós temos números representados em um infográfico, em notícias de jornal, em notícias até na internet, páginas da internet, nós encontramos números que dão informações para a gente sobre muitos fatos, muitas coisas no dia a dia, até como resultado de pesquisas que são feitas e depois os dados dessas pesquisas são mostrados para as pessoas na forma de gráficos, na forma de infográficos como esse. Vamos ver o que a gente pode encontrar de informação aqui com base nos números que aparecem. Esse infográfico ele fala do abastecimento de água tratada da população por região. Água tratada é aquela que é coletada dos rios ou de poços ou de outras fontes de água da natureza e antes de serem levados para distribuir para a população, ela é tratada, verificado se não tem nenhum germe, tratada com produtos químicos para que ela chegue numa boa situação para quem vai beber, de forma segura. Vamos ver, esse infográfico então diz qual é a porcentagem da população que tem acesso a esse tipo de água tratada. As pessoas que não têm acesso à água tratada, elas às vezes pegam água de poços ou direto dos rios, e é uma situação diferente, não é tão segura. Aqui diz que 83,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. O número 83,5% é uma porcentagem. Vocês já estudaram isso e sabem que uma porcentagem pode ser representada por uma fração com denominador 100. O número que está indicado aqui seria o numerador dessa fração. Então isso quer dizer que mais do que, se a gente dividisse a população brasileira em 100 partes, 83 partes e meia dessas teriam acesso à água tratada. As outras partes usam outros tipos de abastecimento de água. Ainda assim, são quase 35 milhões de brasileiros sem o acesso a esse serviço básico. Veja aqui que a informação de quem não tem acesso não está sendo dada em porcentagem, está sendo dada com outro tipo de número, que é o número que dá a contagem dessas pessoas. 35 milhões de brasileiros usam água que não é tratada. Agora aqui no infográfico nós temos essa informação mais detalhada. Ela é dada para cada região do Brasil. Então, por exemplo, na região norte, quem tem acesso à água tratada é 57% da população. De novo, a gente tem que pensar naquela fração. Se eu dividir a população do norte em 100 partes, 57 dessas partes têm acesso à água tratada e as outras 43 usam outros tipos de abastecimento de água. No centro-oeste, a população que tem acesso é 90%, no sul 89%, no nordeste 73% e no sudeste 91%. Agora que a gente já analisou aqui, a gente pode responder a primeira pergunta. De acordo com os dados apresentados, qual a região do Brasil com a menor porcentagem de abastecimento de água tratada? Menor porcentagem significa que naquela fração de denominador 100, o numerador é o menor. Ou a gente olha mesmo o número da porcentagem que é menor. Nesse caso é a região norte. Tem mais uma pergunta. Qual o percentual relacionado aos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada? Então eu tinha falado aqui que os que têm água tratada foram indicados como porcentagem e os que não têm foram indicados não como porcentagem, mas como o número, a quantidade de pessoas. Mas a gente pode indicar a porcentagem dos que não têm acesso
como a quantidade que falta a 83,5 para chegar no 100. A resposta é 16,5. Então, a resposta dessa pergunta aqui é 16,5% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Outros problemas que a gente pode resolver, tá? Além do infográfico lá, tem outro infográfico aqui, que também fala sobre abastecimento de água. Só que esse se refere ao acesso de crianças e adolescentes à água tratada. Primeiro, ele traz uma informação útil para a gente, que no Brasil tem aproximadamente 57,6 milhões de crianças e adolescentes. 57,6 milhões, vejam, a parte inteira se refere aos milhões. São 57 milhões e mais 0,6 de milhões de crianças e adolescentes, tá? Então seria 57 milhões e 600 mil. Aqui a informação 1 diz o seguinte: aproximadamente 14% das crianças e dos adolescentes brasileiros não têm acesso à água. Então, de todo esse grupo aqui de crianças e adolescentes, 14% não tem acesso à água. Tem dificuldade para ter acesso à água. Outra porcentagem, aproximadamente 7% das crianças e dos adolescentes não possuem sistema de água dentro de suas casas. Então eles têm que sair, têm que buscar água num poço ou no lugar que é mais longe, por exemplo, que atende todo um bairro, ou toda uma vila, ou toda uma rua, tá? E aproximadamente 8% das crianças e dos adolescentes brasileiros têm água em casa, mas ela não é filtrada ou não procede de fonte segura. Então a água está na casa deles, mas pode ser de um poço ou de um outro lugar que não é aquela água que é tratada e que a gente garante que a água está segura. Aí, com todas essas informações, a gente já conhece, sabe o significado das porcentagens, a gente pode tirar algumas conclusões sobre o abastecimento da água no Brasil. Que, além de que tem 57,6 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, a gente pode calcular quanto que a porcentagem de 14% dos que não têm acesso significa. Então, para calcular 14% de 57,6 milhões, a gente transforma o 14% naquela fração. E daí faz uma multiplicação da fração pelo número. 14, multiplico 14 vezes os 57,6 e depois eu divido o resultado por 100. A resposta é 8,064 milhões. Isso significa que a porcentagem 14% corresponde a aproximadamente 8 milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso à água. Então, vejam, a nossa situação problema, a gente tem que procurar os dados para resolver. Quando a gente tem uma situação problema, nós temos 4 passos que a gente pode passar para resolver ela corretamente. O primeiro passo é ler e compreender a situação problema. Vamos ver isso aqui de forma mais detalhada. Então, o primeiro passo é ler e compreender a situação problema. Ler todo o enunciado, ver todo o gráfico e entender o que significa. Segundo, é identificar os dados apresentados e o que é solicitado. Então, além onde estão os dados do problema, o que é solicitado, qual é a pergunta que a gente quer responder. A gente, sabendo qual a pergunta a responder, a gente vai procurar os dados que vão ajudar a gente a encontrar essa resposta. O terceiro passo é elaborar um plano para resolução e executá-lo. Esse plano para resolução envolve saber, preciso fazer alguma operação matemática? Quantas operações eu preciso fazer? Em que ordem? E daí fazer essas operações. Isso faz com que você chegue a um resultado, que pode ser um número, tá? Mas esse número, será que é realmente o que eu queria? Então você tem que verificar a solução para ver se ela está de acordo com a pergunta que foi feita. Porque às vezes você pode errar
por exemplo, na hora de resolver uma conta, e o número que você encontrar não faz sentido. Então, é importante verificar se a solução que você encontrou é a correta. Vamos resolver aqui um problema que fala sobre a produção de lixo no mundo, tá? O Brasil é um dos países que mais produzem lixo no mundo. E o lixo plástico é o mais produzido pelos seres humanos. Então aqui diz que considere que um brasileiro gera aproximadamente 383 kg de lixo por ano. Usando uma calculadora, resolva os problemas a seguir para descobrir mais informações. Então olha aqui, a informação que é dada aqui, numérica, é só: o brasileiro gera 383 quilogramas de lixo por ano. Então vamos anotar essa informação, marcar essa informação aqui, ó. Agora vamos ver a primeira pergunta ali. Veja que são várias perguntas que a gente vai tentar resolver com essa informação. Quantos quilogramos uma pessoa em média produz em média por dia? Para encontrar por dia, eu sei que é 383 por ano. Para saber por dia, eu tenho que dividir pelo número de dias do ano, que é 365. Então, eu vou usar uma calculadora. Trezentos e 83 dividido por 365. Então deu 1,049. Eu vou arredondar isso para 1,05, tá? 1,05 é um pouquinho mais do que 1 quilo de lixo por dia, por pessoa, tá? Quanto tempo uma pessoa leva para produzir 1 tonelada de lixo? 1 tonelada são 1000 quilogramas. Como a pessoa em um ano produz 383, eu vou ver quantas vezes 383 cabe dentro de 1000. E de novo vou usar a calculadora. Então vamos fazer 1000 dividido por 383. E deu 2,61. 2,61 o quê? 2,61 ano. Então, mais do que 2 anos e meio, ou apenas 2 anos e meio para produzir, um pouco mais de 2 anos e meio para produzir 1 tonelada de lixo. Agora, um caminhão de lixo tem capacidade de 6 toneladas. Em uma cidade que moram 15 mil pessoas, quantos caminhões são necessários para transportar o lixo diariamente? Nós vimos que nós temos que ver 15 mil por dia aqui, tá? Então, eu vou fazer 15 mil pessoas. Quanto que elas produzem por dia? Eu vi que uma pessoa produz mais ou menos 1,05 kg. Eu vou aproximar para 1, porque 1,05 é bem perto de 1, tá? Então, essas pessoas produzem 15 mil quilogramas por dia. E isso aqui equivale a 15 toneladas. Um caminhão carrega 6. Então, quantos caminhões são necessários para carregar 15 toneladas? Eu vou ver quantas vezes o 6 cabe dentro do 15. Eu posso também fazer essa conta na calculadora. Dividido por 6. 2,5 caminhões. Você pode depois resolver esse último problema, que é, usando os dados da sua cidade,
Quantos caminhões por dia serão necessários? Com isso, se tem que fazer uma pesquisa e verificar quantos habitantes tem a sua cidade. Se vai fazer a mesma operação que foi feito no item anterior, só que em vez de 15 mil pessoas, você vai colocar o número de habitantes da sua cidade. Então, hoje nós resolvemos alguns problemas, lembrando dos passos que são usados para que a gente resolva um problema da melhor maneira. Até a próxima aula!